Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Otávio, eu sou Business da equipe Nexus e hoje estamos aqui com o mentor da Nexus, mentor na Wise, né? O José. Tudo bem, José? Tudo bem, prazer. Prazer. Então, para a gente poder iniciar aqui, esse Connecting Stories ele vai ser totalmente dedicado ao CAD. Então a gente vai comentar aqui sobre algumas coisas do CAD, alguns aplicativos, algumas análises que nós podemos fazer dentro do CAD, né? Então, José, para a gente poder começar, a gente sabe que o CAD é uma coisa universal. Então a gente utiliza tanto na Steam Racing quanto na FLL, FTC e FRC. Por que o CAD ele é tão importante assim para uma equipe de robótica? Sim. O CAD eu diria que ele é uma das, né, tanto na engenharia, MCI, né, independente do torneio, Steam Racing, ou FTC, FRC também, é uma das 3 principais áreas assim do torneio, né, nessa parte da engenharia. Eu diria que são o CAD, a manufatura e a parte da documentação, né, todas igualmente importantes, né. E o CAD, ele é de, né, sem ele não dá para poder gerar um processo de qualidade, um processo excelente, e ele é extremamente importante tanto para a parte da manufatura quanto para a documentação. Então o CAD é necessário, né, que ele tenha, o CADista ele seja uma pessoa bastante bem formada sobre a questão da modelagem 3D, para que assim os processos não possam ter nenhum tipo de risco ou problema, né, tanto nos processos de manufatura quanto nos processos de documentação também. Sim. Então, tipo, o CAD ele é uma forma de você prever o que vai acontecer. Se eu não me engano, tem alguns aplicativos, que a gente já vai falar sobre eles, que eles conseguem até testar dentro do próprio aplicativo, né? Essa questão. Como que pode fazer, como que as equipes elas podem fazer isso? Por exemplo, para não precisar colocar a mão na massa para poder fazer esse mecanismo. Isso. É até legal você falar dessa forma, porque é algo que as equipes precisam prestar muita atenção. Que o CAD é também sobre prever acontecimentos, né? Prever erros, prevenir riscos. Sim. E é sempre bom o CADista já fazer algo pensando nisso, e por isso que é importante a comunicação entre as áreas da engenharia. Todas elas, porque somente assim, né, o CADista entendendo um pouco do processo de manufatura, de impressão 3D, de corte a laser, ele vai poder entender quais são os problemas que essas máquinas geram e como que ele, como CADista, pode, né, evitar, pode resolver aquele tipo de problema. E aí, essa questão que você falou de poder fazer um teste, né, no software, né, dentro dele mesmo. Isso é muito interessante, é algo também pouco explorado e que merece um pouco de atenção, principalmente na FTC, por conta de que a questão estrutural do robô é algo muito importante, né? Que algumas equipes também deixam um pouco de lado. A questão de movimentos também, os softwares hoje em dia ainda são um pouco limitados quanto a isso, porque querendo ou não, o movimento você vai depender muito de como é que está a manufatura, de como é que está o encaixe das peças. Como que está o planejamento, muitas vezes no papel. Exatamente. De que forma as peças foram produzidas também, Sim. se foi impressão 3D, corte a laser, mas algumas coisas de movimento são bastante interessantes que dá para testar e também para animar, né? Por exemplo, a gente sabe que a parte do marketing, né, a parte do AI é muito importante, na qual Sim. você participa. Então, vídeos de revelação, vídeos, né, do robô, dá para fazer isso online também, com animação e tudo mais. E quanto à parte empírica, quanto à parte da engenharia, eu acho que esse tipo de teste é mais interessante para, por exemplo, eu tenho uma peça na qual ela tem que girar uma certa quantidade de graus e ela tem que ser impedida por outra peça, né, na execução do movimento. Então o software pode ser interessante para poder testar esse tipo de coisa, né? Algo mais específico, algo mais milimétrico. Então esse tipo de simulação são bastante interessantes para poder se testar, né, nos softwares de modelagem 3D. E principalmente porque quando a gente está construindo ele físico, demanda ali um esforço, demanda um dinheiro para a equipe em si, né? Então por isso que o CADista ele precisa ser uma pessoa muito ali responsável, que realmente ele vai analisar todas as situações do que pode realmente acontecer, do que é válido, do que é válido. Porque a partir do momento que eu consigo prever o que vai acontecer através do CAD, eu posso decidir se eu posso fazer ou não, não é? Já teve alguma situação, essa que vocês realizaram o teste no CAD mesmo, viram que talvez não iria dar certo e tiraram essa ideia? Demais, demais. Muitas vezes. Eu sou competidor da F1 Schools, né? Atualmente STEM Racing. Participei aí por 2 anos, 3 anos, mais ou menos. E aconteceram muitas vezes isso. Muitas vezes por conta de regras, porque o nosso torneio é muito rígido quanto às regras. Então a gente percebia que estava fora do regulamento, a gente tinha que refazer, né? E acabava que gerava uma economia, porque a gente não produziu, né, aquela versão. Sim. Então, com o passar dos anos, inclusive na nossa equipe, né, na Eagles, a gente acabou criando um processo no qual evitasse o máximo possível de gastos quanto a isso. A gente gerava a melhor versão possível online para a gente poder finalmente passar ela, né, para a parte física, por meio da manufatura, né, da impressão 3D, da usinagem. Aí a gente testava essa parte física, na qual vão vir novos problemas, sempre vão vir novos problemas, sempre vão vir novas chances de melhoria, né? A gente identificava isso por meio de outros métodos também.
Então a gente voltava novamente para o CAD e tentava gerar a melhor forma possível, tudo online, sem poder, né, sem gastar materiais, Sim. né, nem nada do tipo, para poder também economizar, que é muito importante, e também economizar não só dinheiro como tempo, né? Porque tempo também sabe que é algo muito valioso. É muito importante. Inclusive, na época que você era competidor na Eagles, tinha um projeto que ele pegava os restos do carrinho que não serviam mais e ele fazia alguma coisa reciclável, era nesse Isso, intuito? exatamente. Um dos problemas que tem em todas as torneios, né, mas a F1 discutia bastante por conta do tamanho das peças, era na colagem das pecinhas, principalmente do eixo do carro. Sim. Que sempre tinham que ser bem pequenas para poder entrar nas rodas que também eram peças menores, e que tudo isso a gente visava diminuir o peso do carro. Então era bom que tudo fosse bem otimizado. E aí um dos problemas que tinha era na fixação da cola, quando uma parte dessas quebrava. Sim. Então o uso de algum polímero, de algum pó, como por exemplo o carbonato de sódio, era muito útil. A gente começou a perceber que se a gente pegasse o PU também, o resto de PU que a nossa usinagem gerava, a gente poderia gerar uma sustentação para essa cola no momento de utilizar ela. Uhum. E sobrava muito, né? Muito PU, muito pó de PU, porque era um bloco muito grande para gerar um corpo de um carro bem pequeno até, né? Comparado com um bloco. Então, né? Com todas as nossas usinagens durante a temporada, a gente fez um projeto no qual a gente aproveitava tudo isso e aí durante o torneio a gente entregou para as equipes um kit nosso com uma cola, né? Uma Tech Bond pequena. Sim. E um pacotinho desse para que as equipes pudessem também ter essa oportunidade, né? A gente também não descartava esse pó, que é prejudicial também à natureza. E também a gente poderia ajudar as equipes no momento do torneio, né? Sim. De reparar o carro que acontece no nosso torneio, essa questão de que caso o seu carro quebre na pista, né? Dependendo do contexto, você pode pegar lá e a equipe pode ajustar, né? Pode consertar o carro. Então isso ajudou bastante muitas equipes também, inclusive a nossa, durante esses momentos. E falando ainda sobre a questão dos erros, a gente sabe que os erros eles acontecem durante todo o processo. Só que o que diferencia uma equipe da outra é realmente a solução desse problema, não é? E como que esses cadistas eles podem solucionar esse problema? Porque talvez quando a gente encontra ali um desafio, um problema, a gente tem dificuldade para poder solucionar esse problema. Qual que seria a forma mais fácil assim de realmente superar essas barreiras e superar esse problema? Cara, existem duas formas, né, dois tipos de problema no qual eu vejo que o cadista ele pode ser responsável por resolver esses problemas, né, esses dois problemas. Um deles são os problemas que podem acontecer e os que já aconteceram. Uhum. Os que podem acontecer, algo que eu recomendo bastante, que eu acho que merece muita atenção, é quanto ao repertório do cadista, quanto ao repertório de ferramentas, repertório de análises. Eu participei, né, da F1 Schools, da STEM Race, na última temporada, com o João Carlos, um engenheiro, um cadista, um engenheiro de design 3D muito fora da curva, e que com ele eu pude perceber que realmente ele estudou bastante antes de poder aplicar os conhecimentos, mas claro, já ia aplicando enquanto estudava, né? Sim. E aí eu vejo que muitas vezes alguns competidores estudam essa questão do CAD e veem que podem criar diferentes formas, veem que podem fazer o upload de peças já prontas, que acontece muito, né, do slide, né, do motor, para poder montar o seu robô, né, no CAD, e acabam que deixam um pouco do aprendizado quanto à análise, quanto a ferramentas diversificadas do CAD de lado. E é algo que eu vejo que pode ser um empecilho, porque quanto maior o repertório do cadista, maior vai ser a prevenção de erros, que é o que eu falei do primeiro tipo de erro, né, e maior também vai ser o repertório para que você possa criar documentações baseadas nisso. Então, além de você evitar erros, você pode gerar ideias para criar métodos, para criar inovações. Então, é algo que eu vejo que é muito importante. E outra dica que eu dou que nessa tem a ver com a questão de erros que já aconteceram, que o cadista é bom que ele tenha esse tipo de habilidade para poder resolver esse erro, que é proatividade quanto a esses erros que acontecem depois que algo já foi construído. É algo que também o João Carlos tinha bastante, que acontecia muitas vezes de a gente ver que um pequeno erro acontecia na manufatura e que poderia ter sido evitado no CAD. Então, essa questão do cadista, em vez de a gente só procurar alguma solução manualmente falando, né, da gente Sim. pegar e fazer algum tipo de gambiarra, né, ou algo do tipo para poder resolver, não, ele voltava lá no CAD, resolvia o problema, achava a melhor forma de resolver aquele problema para então a gente produzir. Então, eu acho que o cadista, ele tem que ter essa responsabilidade, né, e tem que ter esses tipos de aprendizado, esse tipo de habilidade para poder resolver esses tipos de problema, tanto os que podem acontecer, quanto os que já aconteceram, né, manualmente. Sim. E a gente está conversando aqui sobre essa questão do CAD, só que quais são aqueles aplicativos assim essenciais que a equipe ela pode utilizar para poder fazer o seu CAD? Porque a gente sabe que é muito falado sobre a questão do SolidWorks, talvez, do Fusion 360, só que quais são as diferenças de cada um? Qual que é um melhor que o outro? Tem um melhor que o outro? Enfim.
Só de você fazer essa pergunta já é algo bastante interessante, porque essa questão de diversificar o que você tem disponível de software é algo que também pouca gente faz e que é muito interessante. Você vê o que cada um tem a oferecer. Muitas vezes a equipe não precisa só focar em usar um. Por exemplo, Sim. muitos usam o Shape porque é mais fácil, né, de usar no navegador e tudo mais. Entretanto, tem outros softwares que podem apresentar análises que o Shape não oferece, né? Por exemplo, análises estruturais, algo que é interessante também. Você analisar toda a estrutura do seu robô, quanto à parte de resistência, dentro do próprio software. Isso pode resolver muitos problemas no futuro e é algo que alguns softwares não oferecem, ou se oferecem de forma muito limitada ou complicada. A gente tem o SolidWorks, que é muito famoso, né? Era o que a nossa equipe da Eagles a gente utilizava bastante, e que depois de um tempo a gente fez uma análise de software para poder entender o que cada um tem a oferecer, o que cada um é melhor em o quê. Então a gente passou a utilizar não só o SolidWorks, como também outros, para poder oferecer mais essa amplitude e dessa interação também, né? Algo, por exemplo, que é interessante é o Ansys, que é um outro software no qual oferece uma maior gama de ferramentas para análise estrutural. Então ele já é mais interessante para isso. E também falando, por exemplo, de renderização, que é o que eu falei mais cedo sobre a questão do marketing, né? De gerar vídeos, fotos do seu robô, e isso antes de ter ele físico, né? Para poder tanto publicar, como também mostrar para a equipe, né? Para toda a equipe como é que está sendo o desenvolvimento e tudo mais. E aí isso às vezes exige um pouco de renderização, coisa que no nosso torneio da iPhone Schools é obrigatório, entretanto em outros não, mas que todas as equipes, né, geralmente fazem para poder gerar uma imagem do seu robô. E renderização, o SolidWorks, por exemplo, oferece, mas é uma qualidade um pouco baixa. O Fusion também, 360, é um software que usam bastante, mas que essa renderização também não é o foco do software. Mas existem outros, como por exemplo o Blender, que ele é feito até para design 3D, né, de jogos, de artes em 3D, que oferece esse tipo de tecnologia e que é bem mais interessante, é o foco mesmo do software. Então é interessante pensar dessa forma e é interessante para que as equipes possam analisar qual que é o melhor software para cada uma das etapas do CAD, né, cada uma das etapas de produção, para que assim você possa ter o melhor software, tanto na questão dinâmica, de trabalhar o mais rápido possível, de forma mais prática possível, mas também em qualidade, né? De ter a melhor qualidade no trabalho final. Com certeza. E também tem alguns aplicativos, se eu não me engano, que eles têm até uma biblioteca já pronta. Então, por exemplo, os meninos do MCI, principalmente, eles utilizam bastante essas bibliotecas, assim, que já tem alguns arquivos prontos neles, né? Então, inclusive, na comunidade de FTC, muitas vezes vão lá, fazem alguma coisa, principalmente quando a arena ainda não está entregue, vão lá, produzem os artefatos dos jogos, e aí postam lá no grupo da comunidade de FTC para todo mundo ter o acesso. Isso realmente acontece? Como que funcionam essas bibliotecas, assim? Isso realmente acontece, isso é muito interessante também, por conta de, como você falou, da questão de você no CAD ter tudo disponível de forma muito acessível do que não na física. Sim. Por exemplo, pode ser que a equipe, mesmo depois de ter lançado a temporada e muitas equipes terem recebido os materiais, né, de jogo e tudo mais, alguma equipe não tenha recebido por algum problema. Então, por exemplo, no CAD ela pode ter acesso a esse tipo de coisa para poder trabalhar em cima disso. Por exemplo, agora na temporada Decode, né, no qual vocês têm as esferas, né, na qual você lança as esferas, e aí esses arquivos geralmente da esfera, trazendo para a temporada atual, ele é disponibilizado, às vezes, antes da equipe receber, de fato, né, o jogo, a esfera. Então, por meio das máquinas de impressão 3D, corte a laser, CNC, né, é possível que a equipe possa estar produzindo e analisando digitalmente esses materiais de jogo. Então, é muito interessante essa questão de como que o CAD oferece para você, não só essa criatividade, você poder criar tudo, como também a acessibilidade, de poder acessar essas bibliotecas e ter acesso a peças prontas, ter acesso aos elementos de jogo, é muito interessante. Sim, e esses aplicativos de CAD, assim, são muito bons, principalmente, porque você consegue montar o seu robô inteiro ali, né? Então, tipo, inteiro, sem exceção, você consegue ter todos os acessos ali, até as partes mais profundas ali do robô, você consegue ter esse acesso. E aí, é até um dos pontos para a documentação dessa equipe, porque aqueles lugares mais inacessíveis do robô, por exemplo, eles podem acessar através do CAD. O que você acha sobre isso? Você acha que realmente pode ser positivo para a equipe, enfim? Totalmente, totalmente. Na STEM Racing eu participava mais dessa parte da documentação, Sim. Né, de todas as partes, mas principalmente da documentação. Então eu vi o quanto que era importante do CAD para poder, não só, como você falou, essa questão de você poder montar o robô inteiro e poder mostrar diferentes views, né, diferentes versões dele também, diferentes vistas dele no seu documento, né, seja no caderno de engenharia, seja no portfólio, mas também a questão das versões do robô, né, que muitas versões que você faz digitalmente não é possível trazer para a parte física, seja por questões de orçamento, seja por questões de terceirização.
Então, tendo essas versões só digitalmente, você já tem tudo que é preciso ali para poder documentar e mostrar o porquê que ela não foi de fato oficial, o que melhorou de uma para outra. Então, além de ser interessante essa questão de você versionar o seu robô e tudo mais, e ter essa diversificação, também é importante para que a equipe organiza tudo que está acontecendo, né, para que vamos supor que depois tenha uma versão do robô que algo deu muito errado, mas estava dando certo antes. Sim. Você vai ter aquele arquivo disponível, né, caso a equipe tenha se organizado. Caso não, vocês provavelmente vão ter que enfrentar outro problema. Então, por isso que é importante também a organização nesse tipo de processo. Então, o CAD, eu não entendo tanto sobre a questão da sigla dele, porém, aqueles meios mais físicos, planejamentos mais físicos, então, por exemplo, talvez ali um desenho 3D do seu robô, do seu projeto, ele também seria uma forma de CAD, seria uma forma de documentação? Cara, sim, CAD, né, significa Computer Aided Design, né? É basicamente design acompanhado por computador, design Sim. feito por computador. Então, quando você olha o nome, estritamente apenas o nome, fica meio, tipo, até engraçado, porque até designs 2D, como, por exemplo, né, posts para o Instagram, poderiam ser considerados CAD, né, considerando apenas o nome. Então, é por isso que você tem que considerar um pouco do contexto, né? O CAD, Sim. ele é usado num contexto industrial, um contexto de medidas muito exatas, né, de unidades mensuráveis, assim, bem analisáveis. Então, muitas vezes, alguns designs 3D mesmo, até feitos em computador, não são considerados CAD. Então, né, na maioria dos casos também, feitos à mão também não. Porque muitas vezes esses designs podem ser considerados sim uma arte 3D, né? Não Sim. talvez um CAD em si. Então o CAD na maioria das vezes é relacionado à pessoa que vai num software CAD, SolidWorks, Fusion, Autodesk, né? E cria ali uma estrutura. Então aquilo é considerado CAD. Então depende muito, mas na maioria dos casos não. Os desenhos físicos, por exemplo, não podem ser considerados como CAD. E também talvez a sigla ela generaliza muita coisa, né? Generaliza. Porque igual, como você disse, um post do Instagram ele pode ser uma forma de CAD ali. Só que está sendo utilizado para uma área diferente, talvez. Enfim, isso aí realmente são talvez alguns pontos que ficam em aberto, né? Sim. Só que são nomenclaturas aí utilizadas nas competições. Ô José, e sobre aquela documentação dos arquivos mesmo no aplicativo, você acha ideal só deixar no aplicativo como SolidWorks, o Fusion, ou é interessante passar isso para outros meios, como por exemplo o Google Drive? Com certeza, o recomendável é colocar em outras bases de dados de arquivos, né? Bases de arquivos, de dados, porque muitas vezes deixar só num software os últimos arquivos, geralmente alguns, né? Vão sendo excluídos quando você cria muitos arquivos lá dentro, e também pode ser que o software apenas, né, crashe, né, falhe subitamente o software e tudo mais, o computador desligue e aí você vai estar perdendo aquele progresso. Então é interessante que além de você colocar em outro tipo de base, como por exemplo o Google Drive ou algum outro tipo de nuvem, é interessante também que durante o processo, enquanto você está fazendo o design, ainda mais se for, por exemplo, uma montagem geral do robô, né, que acontece, de você montar todo o robô lá. Se você fica horas ali e perde tudo aquilo de uma vez só, com certeza não é uma situação agradável, né? Nossa, Vai perder muito muito tempo. contrário. Eu lembro de vezes que os meninos ficavam com muita raiva, porque simplesmente crashava ali e perdia todo o arquivo do robô. Pensa, gente, perder o arquivo todo do robô por uma coisa tão Exatamente. fútil assim que a gente nem tem controle sobre isso, né? Então é realmente armazenar em outros lugares. Na Isso. nossa equipe a gente faz uma divisão que o AE utiliza o Google Drive por ter os gigabytes menor, né? Uhum. Se eu não me engano são 15 gigabytes, se eu não me engano. Então o AE utiliza o Drive para essa documentação e o MCA utiliza o e-mail institucional. Inclusive, até uma dica para as equipes que estão assistindo é armazenar as coisas do MCI que são mais pesadas no e-mail institucional. Aí você consegue através do departamento regional do seu estado. Aí é só pedir um ofício, né, fazer um ofício pedindo um e-mail institucional, que toda equipe ela pode ter um e-mail institucional. E aí você consegue ter acesso à nuvem, ao Excel, PowerPoint, todos esses mecanismos aí totalmente grátis. Então é até uma dica para vocês. E é muito bom a nuvem, viu? Para poder armazenar coisas do MCI, principalmente. É muito positivo. Agora, outra pergunta envolvendo mais a parte ambiental. Você já comentou sobre aquela questão da Eagles, do projeto de vocês. Só que o poliuretano, ele é eficaz para a competição de vocês? A gente sabe que é obrigatório. Vocês precisam fazer o carrinho de poliuretano. Só que ele realmente é eficaz, ele auxilia, tem algum outro produto melhor do que ele? Sim, como você disse, para fazer o corpo do carro, né, explicitamente a parte do chassi do carro, é obrigatório que seja o uso do poliuretano. Sim. Ele é um material muito interessante,
por conta que ele tem uma densidade muito menor que, por exemplo, alguns materiais, alguns plásticos, né, de impressão 3D. Então, sim, ele é um material até que interessante por conta dessa questão da densidade e da resistência, que também é bastante interessante, porque você pode fazer uma peça leve, só que ela vai ser maciça, né, vai ter a parte interna toda preenchida e que ainda vai poder resistir a grandes impactos. Entretanto, como você explicou, tem a questão ambiental, né, que é um pouco ruim, e também a questão do processo para fabricar ele, que é o processo de CNC, né, o processo de usinagem, que é diferente da impressão 3D. A impressão 3D, querendo ou não, é um processo mais democratizado, um processo em que as máquinas são mais baratas, então é mais fácil de realizar. Já para a usinagem, tem que ter uma máquina um pouco mais cara, é um processo um pouco mais complicado e complexo, então é um pouco mais difícil a questão de produzir com um bloco de poliuretano. Mas, querendo ou não, é um material que ajuda sim na competição e que, querendo ou não, também é obrigatório para fazer o corpo do carro. Sim. E vocês recebem só um bloco de poliuretano, correto? Não, o torneio ele dá, se eu não me engano, dava 3, algo assim, porque é obrigatório ter 2 carros, né, pelo menos na competição. Entretanto, a gente adquiria mais, porque não dá para fazer teste só com esse tanto. Mas é claro que a gente não adquiria muito, por conta também do orçamento, da quantidade de blocos em si, e que poderia, né, gerar um problema. Então, por isso que o CAD é bastante importante para poder remir o uso, né, dessa questão do material da equipe. Sim. E, inclusive, essa questão do poliuretano, ele pode ser utilizado em outros meios ou a competição, ele é muito bem utilizado na competição e só pode ficar na competição? Não, dá para usar sim para outros tipos de iniciativa. Um deles, por exemplo, é o nosso, de reaproveitar, né, como a questão da cola, né, de usar como estrutura. Mas que dá sim para, caso você queira colocar algo no stand, é interessante. Na F1 usa bastante importante, na FTC também, que vocês têm o pitch, né? Sim. Então, querendo ou não, é algo que dá para sim utilizar em outras áreas, mas principalmente na engenharia por conta das propriedades do material. Você tinha comentado agora, voltando à questão dos aplicativos, que você tem como testar isso nos aplicativos em si. Teria como nós vermos talvez uma movimentação nesses aplicativos, como por exemplo, eu estou produzindo ali um intake e ele vai rodar, por exemplo. Eu consigo ver essa rotação nesse aplicativo ou eu teria que exportar para outros aplicativos, por exemplo? Sim, consegue. A maioria dos softwares CAD tem esse tipo de funcionalidade. Alguns são mais limitados, outros não, como eu expliquei. É bom analisar qual que é o melhor para o objetivo da equipe. Entretanto, é possível sim, como eu disse também, é importante analisar porque muitas vezes essa parte do movimento depende de algo físico. Algo que depois, só de manufaturado, você vai poder ter atenção para poder ver. Então, algumas questões específicas não vai ser tão eficiente olhar no CAD, mas outras, como por exemplo a rotação de alguma peça, para você ver a angulação, né, o torque dela, ou também a questão de, tem como você colocar no CAD também, o material específico de cada uma das peças. Então ele simula para você lá, coloca esse material, e você vê a densidade, vê o peso, e eu acho que isso também afeta no movimento, quando você vai gerar lá a animação. Para o robô realizar aquela animação dentro do software CAD. Então é algo bastante interessante, que pode ser explorado pelas equipes e que pode gerar grandes resultados, né? Grandes análises e grandes documentações também. Na FTC a gente utiliza mais essa questão do CAD, desses aplicativos assim, né? Porém, na F1 Schools, quando você participava, tinha vários sites que vocês utilizavam para poder fazer testes no robô, inclusive, que eu me lembro, tem até um aplicativo que ele vê por onde o vento passa no carrinho, esse tipo de coisa. Você consegue explicar um pouquinho mais detalhado pra gente sobre esses aplicativos assim que vocês utilizavam? Claro, sim. Existem também softwares só específicos para isso, creio eu, mas que não são tão, né, assim, famosos, mas a gente utilizava principalmente o do SolidWorks. Os próprios softwares, geralmente de CAD, oferecem uma outra aba, uma outra ramificação do software que vai oferecer esse tipo de análise. O do SolidWorks chamava Flow Simulation, no qual a gente fazia a simulação de fluidos passando pelo carro. E aí, no nosso caso, o fluido era o vento, né, que era o principal por conta da corrida. Com isso, a gente conseguia ver setinhas, umas linhas que mostravam tanto os pontos de pressão do carro, onde ele sofria, né, um maior impacto do vento, a questão de como é que era o fluxo do ar, né, que muitas vezes poderia estar gerando algum vórtice, alguma turbulência, que é quando o ar ele fica bagunçado em certa parte do carro. E isso pode gerar um atraso na pista e tudo mais, que pode diminuir nosso desempenho. Então era importante a gente fazer isso. E existem outras abas dentro desses softwares, que alguns não oferecem, mas outros oferecem, de análise de estrutural, né? A análise do material aplicado dentro da peça e você consegue fazer uma análise de força. Seja colocando impacto, teste de impacto, que a gente também fazia isso e que também pode ser útil para as equipes explorar isso. Isso vem daquilo que eu falei antes, de que é bom que o cadista, antes da temporada, né, antes de realmente começar, ele tem uma formação muito importante que durante o processo ele não deixe de aprender. Não deixe de conhecer novas funcionalidades, conhecer novos tipos de análise,
porque isso pode gerar grandes resultados para a equipe, como, por exemplo, essa questão da análise estrutural. Também dá para fazer testes de estresse, estresse material, que é você, em vez de ser impacto, é você comprimir o material, né? Que muitas vezes na iPhone Schools isso não acontece tanto na pista, né? É mais impacto, né? Que acontece bastante. Mas a questão de vocês pode ser que aconteça com o robô, né? De algum momento né, ali do período, seja do teleoperado, seja, né, da programação, o robô possa ser prensado em algum momento e aí aquele material de uma determinada peça possa vir a se romper. Esse teste de análise estrutural pode ser bastante útil para esse tipo de situação também. Agora, outra questão também é a questão dos estudos. Você precisou estudar bastante no começo da temporada, como você já havia dito, o Cadiz ele precisa ter um estudo, um aprendizado ali contínuo durante toda a temporada. Quais foram aqueles estudos principais que você teve que ver no começo para talvez não cometer os mesmos erros que uma temporada já teve? Quais foram esses estudos assim principais? Interessante esse tipo de pergunta. Por conta que, como eu disse antes, os estudos são muito, muito importantes para o cadista, né, para um engenheiro de design de qualidade. E creio eu que no início é bom você ver vídeos no YouTube, né, tem vários canais brasileiros, né, mas principalmente também de fora. Por isso que é interessante também que você, né, desenvolva uma noção básica do inglês, para que você possa entender mais esses conteúdos de fora. E aí você consegue ter uma noção melhor do básico, né? E aí a questão de ferramentas mais avançadas, a questão de conteúdos brasileiros são mais difíceis de encontrar, então por isso que a questão de você ter uma noção básica de inglês talvez seja mais interessante, mas que é isso, é principalmente você buscar os conhecimentos de forma própria, né, seja pelo YouTube, seja por alguns sites que também oferecem isso, né, tudo mais. E é algo que eu aprendi bastante com o João Carlos, né, que era da Eagles, que ele sempre estava atrás desse conhecimento, e quando ele não encontrava uma certa fonte, ele ia atrás de outra. Então, é claro, é importante a gente ver essas fontes também, né? Muitas vezes podem ter algumas fontes que não vão ser tão confiáveis de conhecimento, mas é interessante que você sempre esteja em busca desse conhecimento, independente da dificuldade. Sim, com certeza. Agora, pra gente só finalizar, né? Você tá fazendo faculdade de quê? Sim, eu faço faculdade de Sistemas de Informação, na UFG. É muito o que você levou da robótica, talvez, bastante. Pra sua faculdade, né? Sim. E provavelmente vai ser o que você vai querer trabalhar, né, no futuro. Exatamente. Então é esse ramo. Agora, só pra gente finalizar mesmo, vamos fazer um bate-bola, jogo rápido aqui. E aí eu vou falar algumas pequenas frases, e aí o José vai falar a primeira coisa que vem na cabeça dele. E aí a gente vai comentar sobre isso, como que isso impacta na vida do José, como que isso forma o José de hoje em dia, porque a robótica ela transforma o aluno em outro, né? Quando finaliza todo o processo. Então é uma evolução assim, constante. Sim. Então a gente vai abordar tudo isso aqui agora. Uma equipe que te marcou seu coração. Cara, uma equipe... Cara, a Eagles mesmo, né? Eagles, querendo ou não, foi a que eu passei mais tempo. Equipe do meu coração, a equipe em qual eu conheci pessoas incríveis, conheci ferramentas, conheci inovações, né, obtive conhecimento novo o tempo todo. Então eu acho que a equipe do meu coração é essa e é a que me vem na cabeça de primeira. Um juiz que te marcou. Pode ser um que você teve na sala. Cara, pra mim o juiz que me marcou é o Arthur Paparones. Ele já foi da equipe Brazilian Six, de F1 Schools, e ele é um cara assim genial, fora da curva. Ele foi uma das primeiras equipes brasileiras a se destacar mundialmente, foi a equipe dele, e que a gente na Eagles pediu muitos conselhos para ele, tivemos algumas reuniões, e mesmo com o tempo corrido dele, né, com pequenos insights ali, ele conseguiu ajudar a gente bastante em vários processos, de dar dicas, de dar novas ideias, e também já foi nosso juiz, né, foi o juiz na minha primeira temporada, ele foi nosso juiz de gestão de projetos. Então é um cara assim, fora da curva, genial, e que foi muito prestativo com a gente e que ajudou muito a nossa equipe. Um técnico que te marcou demais. Cara, tive muitos técnicos interessantes, Fred, Cleidiane, mas tem um que eu tive uma experiência pessoal muito interessante, que foi meu primeiro técnico, e ele é incrível, que é o Leandro Hall, e que eu já tive muitos momentos, né, eu e ele a gente se dá muito bem, né, ainda. E eu, na minha primeira temporada, participei da FLL, pela equipe Star Guardians. Passei por um momento muito difícil, no fim do torneio ali. Era quarentena e tudo mais, e eu tinha meus dois avós, minha avó e o meu avô, estavam internados de Covid-19. Então foi um momento muito difícil para mim, e que aí, junto com os treinos e tudo, e o Leandro sabia disso, ele entendia que os treinos eram também uma forma de eu esquecer um pouco isso, uma forma de eu poder canalizar tudo aquilo que eu estava sentindo no momento. E aí ele me deu bastante suporte nessa época, tanto que meu avô infelizmente faleceu.
Só que o Leandro me deu todo o suporte necessário e foi um pai, assim, foi um cara muito, muito bom pra mim, fora da curva também. E que eu acho que é um técnico que vem na minha cabeça, assim, quando eu penso em técnico. O Leandro é top pra todos nós, né? Todos nós. É um pai, eu acho que pra todo mundo que teve esse contato com o Leandro, assim, é realmente é incrível, né? É incrível. Que o Leandro passou de conhecimento pra gente, enfim. Um torneio que você já participou, que você tem um carinho, assim. Uhum. Cara, torneio mesmo assim, que eu gostei muito foi o Off-Season, foi um torneio muito bom, um lugar incrível no Rio de Janeiro. E, tipo assim, foi uma sala de avaliação só, então a avaliação, querendo ou não, era mais justa também dos juízes. E foi algo, assim, muito bom, um ambiente diferente, a minha equipe, né, também muito boa, e todo mundo. Mas que o processo, junto do processo, incluindo também o processo pro torneio de preparação, creio que o último torneio, né, que foi o Nacional de 2024, né, em Brasília, que foi muito bom, foi assim, era bom demais trabalhar, era bom demais estar na robótica junto com a minha equipe. Eu sinto que a nossa equipe, principalmente de engenharia, era muito interligada, era muito, querendo ou não, a gente segmentava muitas atividades, mas é como se a gente estivesse junto em tudo. Então, e como a gente falou mais cedo sobre CAD, né, é importante que o CAD tenha essa noção de todas as áreas. Então, eu acho que foi esse último torneio por conta disso, que foi algo muito fluido, muito aconchegante, muito feliz. Inclusive, quando a gente fez o Connect Stories com a Ana Clara Cruvinel, né? E foram essas mesmas perguntas praticamente. E aí ela comentou na parte de competição que ela era o off-season também. Só que o momento que ela falou que marcou ela foi aquela questão do... Acredito que era o guarda do local, que ele falou que a Eagles, ele via vocês treinando lá no gramado todo dia. Foi. E aí ele viu aquilo ali. Conta um pouquinho melhor pra gente sobre a sua... Foi em relação ao o torneio do off-season, no qual a gente tinha que treinar muito para as apresentações. A gente sempre buscava melhorar o máximo possível, não importa como é que estava a qualidade, não importa, né, como é que a gente estava performando, né, o que importava é que a gente queria sempre evoluir e sempre melhorar. Sim. Então, principalmente para a apresentação verbal que tem no nosso torneio, que era uma apresentação que tem que ser muito dinâmica, tem que ser muito bem estruturada, porque é isso que avaliam, querendo ou não, nesse tópico. E a gente, todo dia que tinha um tempo livre, durante o torneio, a gente ia lá pra fora e treinava no gramado. Depois do almoço, a gente cansado, depois do almoço, aquela nhaca depois do almoço, a gente ia lá e treinava. E tinha um guarda que via isso bastante. Aí, se eu não me engano, quando uma das meninas foi sair do banheiro, esse guarda foi falar com elas comentaram com ele, ele falou que via a gente treinando todos os dias e que deu os parabéns, achava isso muito interessante e que estava vendo, né, como é que funcionava mesmo aquele ambiente da robótica. E isso foi muito interessante, tanto que a gente até ganhou o prêmio de apresentação verbal, né, por conta desse empenho, dessa dedicação nossa, de poder estar em todos os momentos possíveis treinando, né, e tentando aperfeiçoar o nosso apresentação. Vocês iriam ganhar o prêmio de apresentação verbal. Falou. Ela falou que, até falou, eu não sei qual que é o prêmio que vocês vão ganhar, mas eu tenho certeza que vocês vão ganhar. Aí depois, tanto que vocês não conseguiram encontrar mais o guarda. Depois as meninas tentaram ir atrás dele, só que não conseguiram encontrar ele. Surreal, história de filme. Realmente. Uma sala de avaliação que te marcou. Você tem uma história grande aí, já é velho. Pelo amor de Deus. Você já teve várias salas de avaliações. Já tive muitas. Cara, muitas foram incríveis, mas essa de apresentação verbal foi, assim, muito boa. Foi uma experiência, a gente tava tão leve, assim, sabe, na sala. Por mais que a gente tinha treinado bastante, parecia que tava tudo já natural, não automático, mas natural, sabe? Tanto que a gente já nem era o texto decorado tanto que a gente falava depois de um tempo, passou a incorporar a gente mesmo, porque a gente realmente fez tudo que a gente falava. Exatamente. Então, qualquer pergunta a gente já sabia de bate-pronto. E a juíza mesmo, uma das juízas, né, a gente admira bastante ela falou que até hoje foi a melhor apresentação verbal que ela já viu. Atualmente ela é técnica também de F1 Schools, acabou de ir pro World Finals. E que foi uma sala diferenciada, assim, de avaliação, foi muito legal. E que eu acho que é a melhor que a gente já teve já. Um perrengue que você passou no dia do torneio? Cara, tiveram bastantes já. Vários torneios. Na F1 Schools, exatamente. Na STEM Racing tem muito dos carros, né, quebrarem no meio da pista. Então isso já é um deles, né, já é algo assim que nos preocupa, que a gente tem que ir lá, arrumar. E que pode ser que no meio desse conserto, depois o carro passe a não funcionar uma certa parte de novo. Então, os que me vêm na cabeça de primeira são esses, são os problemas quanto à pista, que sempre vão dar um tipo de problema. Teve uma vez, no off-season, no qual aconteceu esse tipo de problema, e aí a gente foi pegar o kit de reparos, e eu acho que a gente tinha usado a Tech Bond para alguma outra coisa, a cola,
E aí a gente tava sem tech-bond, e aí a gente tinha um tempo limite para poder arrumar o carro, as meninas tiveram que correr lá no stand para pegar a cola, e aí, entendeu? Então esse tipo de situação acontece demais. Enorme, é um perrengue enorme. É um perrengue. E um momento que você vai levar assim pra vida, um momento da robótica que você vai levar pra vida, e enquanto você estiver vivo, você vai estar com isso na sua cabeça. Cara, são muitos também. Como mentor da FLL, bastante, né? Os meninos da Robotic Engineers, principalmente, com a Arena, né? A Arena sempre emociona muito. Sala de avaliação também, quando eles saem emocionados, é algo que toca muito no nosso coração. Mas que como competidor, eu acho que o momento que me marcou muito foi o 3º lugar do off-season, que foi algo que me marcou bastante. E um que me vem na cabeça agora, que eu acho que entra também, e que eu não sei se é por conta também das fotos, que tiraram muitas fotos desse momento em específico, foi no numa das semifinais, se não me engano, quartas de finais do mata-mata do último torneio, no qual a nossa equipe estava toda lá na pista e a gente estava muito unido, parecia algo até assim fora do comum, assim, a gente estava muito feliz com tudo que estava acontecendo, e meio que nem estava importando o resultado naquele momento, e sim tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu. Então, tá com todo mundo naquele momento, juntos, e poder vivenciar aquela experiência em Brasília foi algo muito fora do comum, e que eu acho que é um momento que vai me marcar para a vida toda também. José, eu gostaria de te agradecer imensamente, assim, por você ter topado participar, né, porque a gente sabe que a agenda ela é muito corrida, então, muito obrigado, de verdade, assim, por topar participar do Connect Stories, participar da Wise, enfim, tá nos auxiliando aí, ser nosso mentor, é muito importante pra gente, de verdade, viu? Obrigado, eu. E além dos nossos mentores, né, nós temos algumas pessoas que fazem tudo isso aqui acontecer. Então, sem elas, nada disso aqui seria possível. Então, começando aqui pela Escola do Futuro, por ter oferecido toda essa estrutura aqui, para a gente poder realizar a gravação do Connecting Stories, né? A MF de Crédito, que é uma corretora de seguros franqueada pela Prudential. O Marcelo aí, sempre prestando o maior apoio, assim, pra gente, de extrema importância. O SESI, obviamente, que é a nossa instituição que nós vemos de lá, que sempre nos auxilia na compra de materiais, enfim. Gostaria de agradecer também a Fast Crew, que é uma empresa de impressão 3D, então sempre nos auxiliando aí na impressão de mecanismos, qualquer ideia mirabolante aí que a gente tenha, eles sempre vão estar apoiando. A Cir Gráfica, que é uma empresa de impressão de materiais de papel, né, papelaria e tudo mais, e uma Mercenaria e a N-Start, que nos auxiliam na produção dos nossos materiais, sejam para divulgação da equipe, até no dia do torneio. E a Landel Tecnologia, que é uma empresa lá do Rio Grande do Sul, e eles nos patrocinam aí através de materiais para o nosso robô, motores, enfim, sempre disponibilizando, sempre estando ali para qualquer problema que nós tivermos. Então, é isso. Foi mais um episódio aí do Connecting Stories. Novamente, muito obrigado, José. Muito obrigado você por assistir. E é isso, até mais. Tchau, tchau.